Olá, queridos e queridas, estou eu aqui no alto deste monte para poder levar uma palavra ao seu coração e à sua alma. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de Deus para você, meu querido e minha querida. Eu quero falar hoje de Jesus, a luz da igreja. Jesus, aquele que liberta o homem do pecado. Eu quero hoje contextualizar a palavra de Deus que está em João 8. João capítulo 8. Querido e querida, ali no capítulo 8 de João, Jesus ele contextualiza, Jesus ele entra em conflito, Jesus ele discute e disputa acerca da palavra de Deus, da lei, da Torá e dos mandamentos de Deus com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, com os sacerdotes, com os conhecedores da lei. Por quê? Porque os estudiosos da Torá, aqueles que serviam no templo, aqueles que adoravam a Deus naquele tempo em Israel, em Jerusalém, não aceitavam o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João 8, você vai encontrar eles perguntando de onde você é. Quem te deu a bênção apostólica? Qual curso teológico você fez? Quem é o seu pastor? Quem é o seu bispo? Você vai encontrar ali eles questionando de onde veio você. E eles questionam até mesmo que Jesus era um endemoniado, que Jesus era apenas um homem que estava pregando mentiras, que estava com o espírito de engano. Querido e querida, eu quero contemporaneizar, eu quero trazer para o nosso tempo o que estava acontecendo em João 8. Jesus Cristo, ele não estava dizendo, eu sou a luz do mundo para os perdidos, para aqueles que estavam esquecidos, mas Jesus estava dizendo, eu sou a luz da igreja. Jesus estava num embate, Jesus estava num debate, Jesus estava numa discussão, Jesus estava trazendo a verdade, porque ele diz mais à frente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus estava falando isso para fariseus, sacerdotes, escribas, saduceus e para o clero religioso, para a igreja. Querido e querido, a palavra é lâmpada, a palavra ela é ampla, e Jesus é a luz do mundo que ilumina todo homem. Jesus é a verdade, conhecereis a verdade, vos libertará. Mas em primeiro lugar, Jesus Cristo leva a palavra para a igreja. Eu vou contemporaneizar, eu quero contextualizar para que você, pastor, bispo, apóstolo, obreiro, cristão, entenda que Jesus estava pregando para a igreja. Quando Jesus, em João 8, entra numa discussão ali, ele está falando com a igreja. Eu vou te explicar melhor. Entenda e se coloque como os fariseus, a Assembleia de Deus, os escribas, a Igreja Universal do Reino de Deus, os saduceus, a Igreja Batista. Jesus estava falando com teólogos ali, eu quero contemporaneizar, teólogos que estudaram na PUC, que fizeram seminários na Igreja Batista como Carisma, que fizeram seminários na Igreja Quadrangular. Jesus estava discutindo e discorrendo com religiosos, sacerdotes, como se fosse da Igreja Católica, o Papa e seus bispos,
bispos e seus padres, estavam ali presente o clero religioso, católico, protestante, evangélico, batista, presbiteriano, estava ali reunidos homens que conheciam a Torá, os 5 livros de Moisés, os 12 livros históricos, os 5 livros sapienciais e os 17 livros proféticos. Estavam ali homens que sacrificavam ao Senhor, sacerdotes que pediam perdão pelos seus pecados e pecados do povo. Estavam ali homens que tinham intimidade com Deus. E Jesus chega para estes homens e diz: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que vem a mim não andará nas trevas. Jesus estava dizendo que aquela igreja, que aquele povo, que o povo de Israel, que os judeus, que aqueles templos, que aqueles sacerdotes, aquelas igrejas estavam na escuridão. Jesus não estava pregando para pecadores apenas, Jesus não estava falando com drogados, Jesus não estava falando com prostitutas ali, Jesus não estava falando com adúlteros, Jesus não estava falando, meu querido e minha querida, com feiticeiros. Jesus disse para a igreja, para o clero religioso, para os fariseus, escribas e saduceus, para os sacerdotes, para as igrejas batista, quadrangular, universal, assembleia, Deus é amor, presbiteriana, igreja católica: eu sou a luz do mundo. Querido e querida, quando Deus chega a ponto de falar isso para a igreja, é porque a igreja estava na escuridão. A igreja precisava ser iluminada. A igreja precisava de luz. Porque quando o homem de Deus ele perde a luz, é porque ele perdeu a humildade. Quando o homem de Deus ele perde a luz, é porque ele parou de andar na palavra, na Torá, nas sagradas escrituras, nos evangelhos, para seguir e trilhar o seu próprio caminho. E é isso que Jesus estava mostrando. Jesus estava querendo mostrar que aquela igreja, que aquele templo, que aqueles homens, aqueles sacerdotes estavam desviados. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Voltem para o caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, querido e querida. E aqueles homens, eles não aceitavam Jesus. De onde veio este profeta? Quem é o pastor dele para falar com nós teólogos dessa forma? Qual faculdade teológica ele passou? Quem deu a bênção apostólica para Jesus profetizar desta maneira para nós, sacerdotes, pastores, bispos e apóstolos? De onde veio este homem? Jesus dizia: bem sabeis que vocês não sabem de onde eu vim. Se vocês soubessem, vocês ouviriam a minha palavra, o meu conselho, a minha direção, e se converteriam dos seus maus caminhos e voltariam para a palavra, para o evangelho, para a verdade, e voltariam a pregar a verdade. Querido e querida, mais para frente, Jesus diz em João 8: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus estava pregando para os fariseus, para os escribas, para os saduceus, para os sacerdotes do templo, para o povo que adorava a Deus, para os cristãos. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Querido e querida, deve ter doído muito, porque aqueles homens conheciam a Torá. Aqueles homens conheciam os 5 livros de Moisés, a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, viviam na doutrina pentateuca. Viviam os 12 livros históricos, cresceram na sabedoria e na ciência dos livros sapienciais, livros da sabedoria, que são eles 5, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, enfim. Viviam os livros proféticos e esperavam a promessa, o Messias, o Salvador, que estava ali adiante deles, que é Jesus Cristo Nazareno. E de repente o Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chega para estes homens tementes,
obedientes, homens estudiosos da palavra de Deus, que faziam as suas orações, as suas consagrações, os seus sacrifícios, que ministravam no templo. Querido e querida, ali estavam os sacerdotes da descendência de Araão e seus filhos. E de repente, o nosso mestre chega e proclama: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu querido e minha querida, se não me falha a memória, hoje é dia de Hanukkah. Por incrível que pareça, em Israel, exatamente hoje, dia 2 de dezembro, é a festa das luzes. Se comemora em Israel a festa pequena, não é uma das festas maiores, mas a festa que se comemora quando Deus tira o povo de Israel da escuridão para a luz, das trevas para a claridade, livra Israel dos seus inimigos e traz paz e segurança para Israel. Hoje é comemorado Hanukkah, a festa das luzes, e Jesus declara em João 8, eu sou a luz do mundo. Jesus declarou para os judeus, Jesus declarou para a igreja, eu sou a luz do mundo. Querido e querida, muitas vezes nós precisamos refletir, independente se você é um pastor, um bispo, um teólogo, um apóstolo, um cristão, um obreiro, um missionário, seja grande, pequeno, rico ou pobre, branco ou negro, independente da sua denominação, se você está andando na luz, se você está pregando a verdade, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Querido e querida, essa palavra nós cristãos pregamos muito para os drogados, para os viciados, para as prostitutas, para os feiticeiros, para os adúlteros, para aqueles que precisam da verdade, porque Jesus é a verdade. Mas em João 8, Jesus prega para a igreja: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você tem andado na verdade? Ou você tem andado na sua hipocrisia, na sua ganância, nos seus interesses, nos seus pensamentos e nos seus conhecimentos? Querido e querida, Lúcifer, ele era um anjo de luz, por incrível que pareça, e ele andava na glória no monte fulgurante de Deus. E quando Lúcifer perde a humildade, ele passa a andar nas trevas. É isso que Jesus disse para aquela igreja. Igreja viva, igreja do Senhor, santos do Senhor, vocês passaram da luz como Satanás e estão nas trevas por causa que perderam a humildade, o amor, a sensibilidade, a comunhão, o respeito, acham que são melhores do que os outros, acham que são de Deus e que os outros não são. Ali eles estavam dizendo que Jesus não era de Deus, que era um falso profeta, que não vinha do clero fariseu, saduceu, sacerdotal, da linhagem de Arão, e que não tinha bênção apostólica de nenhum crelo ou católico, ou quadrangular, ou batista, ou presbiteriano. Meu filho e minha filha, meu querido e minha querida, Deus está falando com você, cristão. Deus está dizendo para você, cristão: ouça os teus profetas e prosperareis. Querido e querida, Lúcifer perdeu a sua presença, a presença de Deus.
Lúcifer perdeu a luz e virou trevas. E Jesus estava dizendo isso: eu sou a luz. E muitos de vocês já estão nas trevas, já estão andando com Satanás, já estão pregando mentiras, já estão pregando heresias, já estão pregando falsidades e intrigas. Muitos de vocês até acham que vocês pregam a verdade. Mas eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E aquele que andar comigo não anda nas trevas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus estava em primeiro lugar levando esta palavra para a igreja, para os santos daquele tempo, para os pastores, bispos, apóstolos e obreiros. Essa palavra, ela tem um grande significado, mas em primeiro lugar, Deus, Ele leva a sua palavra para a igreja, para os líderes, para os sacerdotes, para que preguem a verdade, para que preguem a palavra, para que preguem a Jesus Cristo, para que não preguem por cobiça, por ganância, por riqueza, por interesse, por luxo, por holofotes, por show. Querido e querida, a palavra ela se renova a cada dia. A palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A palavra diz que a própria palavra é como uma espada de dois gumes que separa alma, corpo, espírito, juntas e medula e nós discernimos as coisas. É tempo de você, pastor, é tempo de você, bispo, é tempo de você, apóstolo, é tempo de você, homem e mulher de Deus, ver se realmente você tem sido um cristão. Você ver se realmente você tem pregado a verdade, se você tem andado na luz, se você tem amado o próximo e servido a Deus, ou então você tem servido os seus interesses, tem servido as suas vontades. Porque quem segue o seu caminho não gosta de ouvir profetas. Quem está vivendo estrelado não gosta de ouvir profeta, não gosta de ouvir a verdade, não gosta de ouvir a voz de Deus. Porque aqueles homens, fariseus, escribas, saduceus, sacerdotes e cristãos daquele tempo, não queriam ouvir a Jesus. Disseram que Jesus era um falso profeta. Porque Jesus chegou, pregou a verdade, o amor, curou, libertou, operou, pregou por amor, fez a obra por amor, trouxe união, uniu o grande e o pequeno, o branco e o negro, o pobre, o rico. Jesus não fez divisão. Jesus, ele não criou um grupo separado, Jesus não fez escolha, mas Jesus amou a todos, Jesus pregou sem interesse. Você não vai ver Jesus falar de dinheiro no Evangelho. Jesus fala de dinheiro apenas 2 vezes. Ele fala do sacrifício da viúva pobre e ele ordena que todo homem pague seus impostos e pague as suas contas. Ei, canto e bia, mansuria baxéria, meu querido e minha querida, você não vai ver Jesus pregar para aparecer, para ter holofote, para ter fama. Jesus não estava preocupado com isso. Se ele estivesse preocupado com isso, ele iria se juntar àquele clero. Ele ia fazer o que eles fazem, mas Jesus vem e fala: olha, vocês estão nas trevas, vocês só querem luxo, vocês só querem holofote, vocês só querem televisão, rádio, internet. Vocês querem é fama, eu quero é almas, eu quero amar o doente. Jesus disse para eles: andar na luz, conhecer a verdade, é amar os enfermos, é servir os enfermos.
Conhecer a verdade e andar na luz é visitar o presidiário, é ir numa boca de fumo, é ir nas favelas, nos eirados, nas vilas, é pregar para o traficante, para o viciado, para aquele que está na Cracolândia. Este conhece a verdade, este anda na luz, este é um verdadeiro teólogo, este é um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher que prega a verdade. Eu sou a verdade, disse Jesus. Aquele que anda na luz, aquele que prega a verdade, não se preocupa consigo mesmo, mas se preocupa com o seu próximo, e ama ao seu próximo, e serve ao seu próximo. Querido e querida, estude João 8, e olha o que Jesus fala para a igreja. Ele chama a igreja para a luz, porque a igreja está nas trevas. Ele diz para a igreja: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando com a igreja, com sacerdotes, escribas, fariseus. Querido e querida, meu amigo e minha amiga, Jesus é a verdade, e Jesus quer homens e mulheres que preguem a verdade, que anunciem a verdade, que propaguem a verdade. Eu deixo essa palavra hoje, dia 2 de dezembro, se comemora o Hanukkah, quando Israel sai das trevas para a luz. Jesus é a luz do mundo que ilumina todo homem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo isso para a igreja, seja ela qual for. Querido e querida, abra o olho e olhe se você está andando na luz. Deus te abençoe.